Amados, abram suas Bíblias no profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. E nós estamos, ao longo desse mês de janeiro, ministrando uma série, Minha Casa, Território de Milagres. Diga comigo, minha casa. Mas profetize, minha casa é um território de milagres. Amém? Você crê nisso? Amém, queridos? Minha casa é um território de milagres. Nós precisamos chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que crer no Deus que ressuscita os mortos, como Abraão, e que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 4, ele diz que isso marcou a vida de Abraão e lhe trouxe uma fé que lhe imputou justiça. Então ele recebe uma imputação de justiça. Essa é uma linguagem extremamente jurídica. O Senhor está dizendo, eu anulo sentenças. Então a fé é tremendo. E com a fé, essa fé não genérica, não fingida, mas a fé em Deus, no Deus que ressuscita os mortos e que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E é isso que faz a diferença. Por quê? Porque essa fé, ela nos dá esperança, mesmo quando toda a esperança já não existe. Contra toda a esperança, em esperança, ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E o tema da nossa palavra de hoje, recebendo o poder de Deus para reconstruir a nossa vida. Diga, poder de Deus. Essa palavra poder no Novo Testamento é dínamos, que é da mesma palavra que vem dinamite. Só que, na verdade, o que a palavra ela é revelada no Novo Testamento é que esse poder que atua na vida da igreja é o mesmo poder que atuou para ressuscitar Jesus. Então você talvez não tenha ideia da proporção desse poder. É um poder maior do que o poder operado na criação. E esse poder, ele opera na vida da igreja. Que igreja? A instituição? Não. O corpo de Cristo. A igreja que se move na revelação. A igreja que entende que ela é uma extensão de Cristo na terra. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E quando nós entendemos isso, a gente começa a ser cheio de algo, pastor Sérgio, que muda a nossa história. Por quê? Porque quando nós nos unimos para orar, a gente não está orando como alguém que está aqui embaixo, desesperado, tentando alcançar algum favor de um Deus distante, que usa só de misericórdia. Deixa eu lhe dar uma palavra. Até Jesus, todas as orações eram colocadas em 24 incensários nas mãos de 24 anciãos. Esses anciãos derramavam estas orações diante do altar, e quando as orações eram derramadas na brasa do altar, ela subia como aroma diante do Senhor. E naquele momento, Deus não tinha obrigação de responder oração de ninguém. E Ele usava de misericórdia com quem Ele queria. Olha que interessante. Eu usarei de misericórdia com quem eu quero, e não usarei com quem eu quero, com quem eu não quero. Então, até ali era misericórdia. Era um amor que se movimentava, mas não havia mérito, não havia justiça. Porém, quando Jesus entra no santuário eterno, quando Ele ocupa o lugar que lhe estava determinado desde a fundação do mundo, Jesus, esse mistério que estava oculto em Deus, que foi revelado a nós, que foi mostrado ao mundo, Ele foi crido no mundo e Ele foi recebido na glória. E agora, quando Ele chega na glória do Pai, Ele passa a ter um lugar totalmente diferente. E quando a oração da igreja sobe diante do Pai, não vai mais para os 24 anciãos, agora vai
para Jesus, que traz nas suas mãos um incensário de ouro, e lá mistura as orações nossas com os méritos dele, e quando ele derrama diante do Pai, o Pai já não vai responder por misericórdia ou por favor, mas é por justiça. Por isso que ele disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele o fará. Amém? Mas a gente precisa ter essa revelação, porque na prática Deus ainda não responde minha oração, Ele responde Jesus. Quando eu estou nele, tudo que acontece é Ele em mim, eu nele, Ele em mim, e o Pai me responde porque eu estou em Jesus. Posso ouvir um amém? Então esse poder que opera na igreja, queridos, se nós nos despertarmos nesses dias, quem tem o poder para brecar esse caos que está no mundo é a igreja. É a igreja. Mas a igreja, ela está mais institucionalizada do que naquilo que ela é. A igreja, ela está indo fazer política, levar carta de impeachment. A igreja, ela virou uma organização. E como organização, ela é apenas mais uma coisa, no meio de tantas coisas. Mas hoje eu quero declarar que nesse lugar o Senhor está fazendo nascer os seus vencedores, a igreja que tem a revelação para mudar a história. Se já chegou aqui essa igreja, dê um aplauso bem forte ao Messias, aplauda Ele, diga: poder, poder para reconstruir vida, para reconstruir minha história, para reconstruir minha casa, para reconstruir todas as coisas. Queridos, eu não tenho poder para voltar atrás, mas o Senhor derramou poder em mim para começar uma nova história. Amém, queridos? Nós podemos começar uma nova história. Sua casa é um território de milagres. Posso ouvir um amém? Diga: minha casa, diga: toda a minha casa é um território de milagres. O coração dos meus filhos, o coração da esposa, do esposo, dos meus pais, são territórios de milagres. Alguém precisa profetizar. Profetiza. Tem glória de Deus aqui nesse lugar. Judá estava em cativeiro. Judá estava na esperança de retornar do cativeiro. E o profeta Abacuque, ele lança esperança no coração de um povo, que no seu retorno, encontra uma história, uma terra devastada, que no seu retorno, encontra uma terra que virou um caos, que encontra no seu retorno muros caídos, que encontra no seu retorno a terra desértica, sem vida, sem casas, sem uma perspectiva. E no meio disso tudo, o Senhor, Ele traz uma esperança para o seu povo, porque Deus está dizendo: da mesma forma que vocês não foram pela vontade e mão dos homens, mas pela minha vontade e pela minha mão. Por isso que quando eles chegam em Babilônia, o Senhor manda o profeta Jeremias profetizar, e no capítulo 29 ele diz: eu é quem sei os planos que tem a respeito de vocês. Fiquem tranquilos, sou eu mesmo que sei os planos que tem a respeito de vocês. Vocês acham que a vida de vocês está acontecendo num acidente? Eu tenho planos. Diga: Deus tem planos. Você sabe o que é plano? Plano é projeto, é algo que vem antes, não é uma coisa que acontece abruptamente por causa de um acaso. Não, eu tenho planos. Eu levei vocês para o cativeiro, não para destruí-los, para salvá-los. E eu vou trazer vocês do cativeiro para cumprir a minha palavra. E onde havia caos, haverá vida e vida abundante, porque eu sou o Senhor. Então nossa vida está nas mãos dEle. Olha o cuidado que Deus teve conosco ao longo do ano de 2020.
Dê uma olhada para você e diga: eu sou um milagre. Quantos não ficaram no meio do caminho? Você está aqui. Eu sou um milagre. Nós somos um milagre. A minha família é um milagre. Esta igreja é um milagre. Amém? Essa igreja é um milagre. Nós não celebramos nenhuma falência, nenhum velório. Nós somos um milagre. Quantos não ficaram no meio do caminho? Quantos não caíram no meio do caminho? Deus está dizendo: ei, você só está tomando sustos quando não ouve a minha palavra. Porque no final de 2019 você estava aqui e Deus disse: unja as casas, porque tem uma praga chegando. Ninguém sabia o que era isso, nem eu. Alguém me perguntou: apóstolo, o que vai acontecer? Eu falei: eu não sei, eu só estou fazendo o que Deus mandou. Se Ele mandou matar o cordeiro e pintar a porta da casa com o sangue do cordeiro e comer a carne dele hoje à noite, eu vou fazer. Porque Ele está falando. E nós ficamos, dezembro de 2019, correndo de casa em casa, porque Deus disse: até o dia 31, unja todas as casas. Então, quando entrou a pandemia, você que estava atento, pode ter ficado assustado, mas você não ficou surpreso, porque Deus já havia falado. Em abril, o Senhor disse para nós: vai ficar pior, unja de novo, se prepare, mas eu vou guardar o meu povo. Lembram disso? Deus falando. Quando todo mundo estava saindo e celebrando em outubro, Deus diz: entra num jejum até o final do ano e unja de novo as casas, porque o começo do ano vai ser muito pior ainda. Então nós não estamos surpresos. Nós ficamos apreensivos? Ficamos, mas surpresos não, porque Deus tem falado conosco. Posso ouvir um amém, queridos? Deus tem falado conosco, e a palavra de Deus diz: crê no Senhor seu Deus, estareis seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. E Deus nos deu uma palavra nesse início de ano: fiquem tranquilos, porque o Deus das montanhas é o mesmo Deus dos vales. O Deus de 2020 vai agir em 2021. Quem é Ele? É o Deus que libera poder sobre nossas vidas. O Deus que me levou para o cativeiro é o Deus que me traz para a reconstrução. O Deus que traz juízo. Escute, filhos passam por juízo. A ira é para os ímpios. Guardem isso. O juízo de Deus é para a sua casa, é para os seus filhos. Porque o juízo é para trazer de volta. Eu amo meu filho, mas eu nunca me olvidei de julgá-lo, de corrigi-lo, porque eu amo. Esses dias, ele estava passeando, e a mãe me ligou dizendo: Benjamin, perdeu as estribeiras aqui. E eu pedi: chame ele. Falei: filho, fecha o quarto, fique só eu e você. Agora nós vamos conversar por uma live. E nós conversamos meia hora. E meu filho entendeu. Porque eu disse para ele: filho, eu não estou te pedindo nada, eu estou lhe dando direções. E eu estou lhe mostrando e nem quero justificativas. Ele entendeu e ele saiu de lá. E a mãe dele me ligou à tarde e falou: o que aconteceu? Que ele virou outra pessoa. Apenas alguém lembrou que ele é filho e ele tem pai. E ele tem planos na vida dele que são maiores do que os desejos dele. O nosso pai tem planos para nós, que são muito maiores do que os nossos desejos, que muitas vezes nos fazem tropeçar. E ele não tem nenhum problema, Bruno, de trazer juízo, porque o juízo não é para nos destruir. E nesses dias, o juízo tem vindo, a ira está sendo derramada, porque tem muita impiedade. Mas se o povo de Deus tiver a cabeça na revelação,
nós vamos ver o maior avivamento que já nasceu em toda a história de toda a igreja. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda mais forte ao Senhor. E eu estava falando esses dias, Manaus e Belo Horizonte são os dois lugares de onde veio os últimos grandes avivamentos para o Brasil. E você percebe que são os dois lugares mais atacados hoje no Brasil. O nível de intercessão que tem em Belo Horizonte, o nível de adoração que tem. Manaus hoje já tem mais de 50% de evangélicos, e aquela cidade foi atacada. E esses dias, numa live, eu falava para o grupo que estava comigo e dizia assim: fiquem atentos, porque vai nascer uma explosão de avivamento daquele lugar onde a dor está chegando. Vai amanhecer. Tem uma canção que vocês cantaram esses dias: vai amanhecer, porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. E uma explosão, e esses lugares que Deus usou como fonte de avivamento virá. A glória da segunda casa será muito maior, e o Brasil vai experimentar um dos maiores moveres de salvação que nós já vimos. Nós vamos ver isso. Há poder de Deus. Não é um poderzinho para você ficar animado. Não. É o poder que levantou Yeshua dentre os mortos. É o poder que abriu pela porta da graça a porta do ministério de nos fazer ministro no santuário do Senhor. É o poder mais explosivo, que ele só se evidencia na vida da igreja. Esse poder, ele não vai se evidenciar quando você está orando sozinho, mas quando você junta no mínimo 2, já somos igreja, e ninguém segura aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Posso ouvir um amém, queridos? É poder. Isso aqui, queridos, não é uma distração de quarta-feira. Isso aqui não é uma reunião para você sair daqui se sentindo bem ou ruim. Não, isso aqui é lugar para nós glorificarmos o nome do Senhor, para que a cabeça Jesus, ele possa sinalizar os próximos passos da igreja. E Deus está sinalizando um tempo de explosão contra as trevas. E ele diz no capítulo 3, versículo 17: mesmo não florescendo a figueira, algumas traduções dizem ainda que a figueira não floresça. Talvez para você não faça sentido muitas coisas, mas para eles, essas espécies que ele vai falar aqui, é a fonte de todo sustento para Israel. Essas espécies que estão mencionadas nesses versículos a seguir, é fonte de subsistência. Esses animais, esses rebanhos, são fontes de subsistência. E ele diz, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, não tem o trigo, não tem a cevada, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei, diga eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Uau! Há uma tradução, ontem eu falava com o nosso M12 aqui na nossa reunião de liderança, há uma tradução para essa palavra exultar, chamado jubilar. A palavra jubilar vem de jubileu. Você sabe o que é o jubileu? É o resgate de 50 anos perdidos. Quando nós estamos no Espírito, nós vamos muito mais do que uma alegria, nós muito mais do que um gozo, nós jubilamos, e o Senhor diz, a minha alma jubila, ela tem direito de restituição. E eu quero profetizar aqui hoje que tem restituição de Deus vindo na sua alma. O júbilo, sabe o que é júbilo? Restituição. Diga, minha alegria
será um jubileu na minha vida nesse ano. Quantos creem? Dê um aplauso bem forte ao Messias. A minha alegria, ela será um jubileu esse ano. Por quê? O segredo aqui, pastor, o segredo é que tudo que está por fora, que poderia alegrar a alma, não existe. Então, Ruth, a única alegria que ele está falando é do Espírito, fluindo com rios de águas vivas no seu interior. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá, Rafael, rios de águas vivas. A gente vem num culto, numa expectativa de sentir algumas coisas. É verdade, a gente sente, porque a nossa alma sente. Mas você pode sentir muitas coisas e sair daqui vazio, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode sentir muitas coisas, mas o culto é racional, é um culto de fé, é um culto de inteligência, de percepção, aonde, mesmo que tudo esteja desabando ao meu redor, o salmista no Salmo 46, ele diz, Regina, há um rio, cujas correntes alegra o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Já chegaram aqui as moradas do Altíssimo, já chegaram aqui as moradas do Altíssimo, porque individualmente eu sou a morada do Altíssimo, mas quando nós estamos juntos, nós somos santuário das moradas do Altíssimo. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Aleluia. E ele diz, o Senhor soberano é a minha força. Diga, minha força. Diga bem alto, o Senhor soberano é a minha força. É a minha força. Eu não tenho azeitona, eu não tenho uvas, Mário, eu não tenho azeite, eu não tenho animais, eu não tenho suprimento, eu estou voltando para a terra arrasada, mas eu saí daqui, eu tinha tudo e não tinha nada, porque eu não tinha o Senhor quando eu saí daqui. Agora eu estou voltando, eu não tenho nada e tenho tudo, porque é Deus que está conduzindo a minha vida. Aleluia. Percebe a diferença? Eu tinha animais, eu tinha azeitonas, eu tinha uvas, eu tinha o melhor vinho, eu tinha todas essas coisas, mas virei as costas para o meu Deus. E tudo que eu tenho não me protegeu do inimigo. Agora eu estou voltando, quebrado, quebrantado, para uma terra arrasada. Mas a minha força não está lá fora, ela está no Deus que criou os céus e a terra, e Ele tem um plano perfeito para a minha vida. Eu é quem sei os planos que tem a respeito de vocês, planos de paz, plano de lhes fazer prosperar, Gerson, planos de dar um novo começo, Amanda, para vocês, um plano totalmente novo, Rose, um plano que já está feito antes da fundação do mundo. Ele é a minha força, e faz os meus pés como do servo, e me habilita a andar em lugares altos. Eu quero hoje falar para você, Deus vai te tirar desses vales da sombra da morte, e Ele vai te habilitar a andar pelos lugares altos. Eu vou falar mais uma vez, e aqui não é desejo do meu coração, eu falo por profecia. Deus vai te arrancar do vale da sombra da morte, e Ele vai te colocar, Marcelo, Zé Marcelo, nos lugares mais altos, nos lugares mais altos, nos lugares altos, e Ele diz, andar de forma altaneira, nos lugares altos, subir não é fácil, mas o Senhor diz, ei, aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Já chegou aqui a geração que espera no Senhor. Aplaude e dê um glória a Deus, glorifique o nome dEle.
hoje, o que parece impossível para você, Deus vai fazer possível. Eu vou repetir, hoje, o que eu disse? Hoje é um dia, hoje, o Senhor disse: se escutares a minha voz num outro dia chamado hoje. Deus não fala comigo amanhã, Deus só fala comigo hoje. Deus não fala comigo ontem, Deus só fala hoje. E hoje Deus está dizendo: o que parece impossível para você é possível para Deus. O que você tem enfrentado que mostrou a sua limitação? Nós somos seres humanos, seres limitados. Muitas vezes, quando Deus nos abençoa, nos fortalece, nós somos levados erroneamente a acharmos que somos onipotentes, que somos onipresentes. Tem gente que quer estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, e passa a vida falando: não tenho tempo para a família, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para isso, não tenho tempo. Tem muita gente que está acelerado na vida, porque acha que é onipresente, e a cada dia está perdendo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, as coisas que os olhos não viram. Jeremias diz no capítulo 33, versículo 3, coisas grandes e ocultas. Nesse momento tem coisas que estão acontecendo que eu e você não sabemos, grandiosas. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes, diga comigo, grandes e ocultas, que não sabes. Você precisa entender que está acontecendo algo nesse momento que nós não sabemos, mas que pode mudar radicalmente a história da sua vida. Imagine naquela manhã que José acordou, talvez pensando que era apenas mais um dia, mas o Senhor tinha feito o rei passar a noite tendo um pesadelo. Pior do que isso, o rei acorda de manhã perturbado. Algo está acontecendo. Chegou a hora de José. Coisas grandes e ocultas já estão se movendo. Os céus já estão revelando. Para José era apenas mais um dia, para todo mundo era apenas mais um dia, mas aquele era o dia de Deus para a vida daquele jovem. Era o dia de Deus para toda a humanidade naqueles dias. E de repente alguém diz: se apronta, porque o rei quer te ver. O rei quer te ver. O que aconteceu? O rei precisa de você. O rei precisa de você. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você veio para cá com a expectativa de que fosse mais um culto, mas no reino do Espírito tem algo acontecendo grandioso. Você não está entendendo, tem algo poderoso que está acontecendo, que vai mudar a sua história, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família. E se prepare, porque a qualquer momento o Senhor vai dizer: ei, o rei está te chamando. O rei está te chamando. Por que eu não sei o que está acontecendo? Por que eu não sei? Se a palavra de Deus diz que tem algo grandioso, Eliana, acontecendo, pior do que isso, porque eu me acostumei a viver sem saber. Eu preciso mergulhar nesse Deus, não nas coisas, nele, porque nele nós vamos descobrir riquezas insondáveis. Amém? Diga: riquezas insondáveis. Quais são as 3 bênçãos dessas riquezas insondáveis de Deus em Cristo? A bênção da eleição do Pai. O Pai me elegeu. A bênção da redenção do Filho. O Filho me trouxe de volta quando eu perdi o caminho.
é a bênção da glorificação. Tudo está preparado. Riquezas insondáveis, coisas grandiosas. Sabe, talvez você possa até pensar que é impossível retornar à sua jornada de vida, por causa de lutas, dos problemas que o assolam, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Ele mesmo o chama nesta noite a retornar com fé sua jornada de vida, retomar com fé, debaixo desse poder. Como é possível? O poder derramado de Deus na sua vida. A primeira coisa que Abacuque nos mostra é que ele gera em nós perseverança em todo o tempo. Eu comecei esse culto lendo Hebreus 10, a partir do versículo 35. E no versículo 35 ele diz que nós precisamos guardar a perseverança. Precisamos guardar a perseverança. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Mantenham a confissão da vossa esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Duas coisas nunca vão acontecer. Primeiro, o diabo nunca vai falar a verdade. Segundo, Deus nunca vai mentir. Não vai. Aquele que fez a promessa. Quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida? Você só está sem esperança se você não sabe das promessas. Mas se você tem confiança nas promessas, hoje eu quero lhe dizer, tem poder de Deus para gerar perseverança em você. Um batismo de perseverança. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não tenha uva, mesmo que falhe a safra, mesmo que não tenha produção de alimentos, mesmo que não tenha ovelha, mesmo que você tenha enfrentado um dia difícil, mesmo que alguém tenha ligado e cancelado alguma coisa que você esperava, mesmo que os seus planos não tenham dado certo, todavia eu vou perseverar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Por que eu tenho essa perseverança? Porque tem um poder operando na minha vida. Não sou eu. Eu não tenho capacidade de ressignificar minha vida sozinho. Por mais que eu tenha uma mentalidade boa, por mais que eu tenha ajudas, em momento, Rose, que não dá para ressignificar a vida, a gente precisa, Lilian, é viver a experiência desse poder nos levando a romper chagas, com todos os limites que nos segura, pastor, com todos os limites. Hoje esse poder está sendo derramado aqui neste lugar. Quantos recebem isso, diga amém. Eu recebo na minha vida. Quantos precisam desse batismo hoje de perseverança? Sabe por quê, queridos? Esse batismo de perseverança vai lançar uma luz no seu caminho, uma luz no seu coração, uma luz no meio dessas trevas, uma luz no meio dessa situação que o diabo disse, não tem mais jeito, acabou. Uma luz no meio desse coração que perdeu a esperança. Há crentes que estão sendo enganados por palavras proféticas que não vêm de Deus. E aí ele precisa mandar um Jeremias dizer, escute, só eu posso dizer para você o seu futuro, porque sou eu que tenho os planos a respeito de vocês. Eu não estou sendo pego de surpresa, tudo tem um plano, tudo está nas minhas mãos. Quantos creem que a sua vida está nas mãos de Deus? Minha vida está nas mãos dele. Eu é quem sei os planos, porque muitos religiosos têm lançado um fatalismo ou uma fatalidade na vida de muitas que perderam a esperança e agora estão apenas aguardando a volta de Cristo, porque vai tudo acabar, vai tudo despercar, não vai ter mais nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus manda dizer, eu é quem sei os planos que tem a respeito de vocês, eu coloquei vocês nessa terra para fazer a diferença nesses dias. Então cresçam,
plantem, construam, porque eu não quero que vocês diminuam. E quando eu vier buscar o meu povo, eu não quero buscar um pequeno povo, um pequeno rebanho, eu quero uma multidão. Está entendendo? Deus disse: eu botei vocês na Babilônia, mas eu não quero vir buscar meia dúzia de gato pingado. Eu quero vir buscar um povo, eu quero vir buscar uma nação. Deus colocou 70 pessoas no Egito, 400 anos depois Ele tirou 3 milhões de lá. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Ele não vai vir arrebatar meia dúzia de gato pingados, Ele não vai vir a perder para o diabo, Ele vai resgatar milhares e milhares, e a igreja vai fazer diferença nesses dias. Graças a Deus que eu tenho visto tanta gente com o coração evangelista aqui, salvando vidas, entrando nas casas e dizendo: Jesus pode mudar a sua história, Ele é a resposta nesses dias. Tem uma voz no meio de tantos barulhos. O poder derramado de Deus na sua vida, Ele produz uma alegria inexplicável através do Espírito Santo, a despeito das circunstâncias. Ainda assim, com todo motivo para me entristecer, diga: ainda assim. Diga bem alto: ainda assim. Diga: diabo, ainda assim. Diga: Satanás, ouve bem, ainda assim, a alegria do Senhor é a minha força. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Eu me alegrarei. Oh meu Deus, eu me alegrarei. Por quê? Porque tem um segredo. Essa alegria ninguém pode roubar de você. Deixa eu dar uma palavra mais uma vez. Essa alegria ninguém pode roubar de você. O diabo pode ficar endemoniado no inferno, pode ficar endemoniado perto de você, mas ele não vai tirar essa alegria, porque essa alegria não depende de coisas, essa alegria não depende das circunstâncias, ela está no poder do Senhor, que habita em você pelo Espírito Santo. Esperança, alegria. Alegria. O restaurador Neemias disse: hoje não é dia de choro, é dia de se alegrar, Mário, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O choro, ele tem um prazo de validade curto, mas a alegria do Senhor é eterna nas nossas vidas. O choro, Ana, pode até durar uma noite, mas Sandra, enquanto o Filho de Deus chora, a Bíblia diz que todas as lágrimas estão sendo recolhidas e anotados num livro, chamado Livro das Lágrimas. E a qualquer momento, Pierre, esse livro vai ser aberto, e cada uma dessas lágrimas vão ter resposta dos céus. O poder derramado produz uma alegria inexplicável. Vai ter dias que você não vai entender. Meu Deus, por que eu estou assim? Você vai ficar preocupado, porque mesmo olhando ao redor e tudo desabando, aqui dentro tem um júbilo. E se tem júbilo, se prepare para o jubileu. Vai ter resgate de Deus de tudo aquilo que foi roubado na sua vida. Ainda assim exultarei no Senhor. As circunstâncias não determinam a nossa alegria, porque sabemos quem é o motivo dela. O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus é o sol da justiça, que nasce, e Ele vai fazendo com que um dia perfeito venha sobre a vida da igreja. Escute, esse tempo de escuridão que nós estamos passando na nossa nação, vai dar lugar para a igreja, para o novo amanhecer. Vai amanhecer, até chegar dia perfeito. E quando chegar esse dia perfeito, Ele vai buscar a sua noiva, e vai estabelecer o seu reino de 1000 anos aqui na terra, para restaurar todas as coisas.
até que isso aconteça, nós somos a realidade do reino dos céus na terra, e vamos viver como tais, porque somos o corpo de Cristo aqui na terra. E por último, o poder derramado de Deus na sua vida, ele gera em você uma fé inabalável. Diga amém. Diga uma fé inabalável. Versículo 19 diz: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo, e Ele me habilita a andar em lugares altos. Deus não se abala com aquilo que está abalando o mundo. Eu vou repetir: Deus não se abala. Deus não se abala com aquilo que está abalando o Brasil. Pastor Andréia, Deus não está abalado. Então, se Ele não está abalado, Ele vai fortalecer você. Ele vai me fortalecer. Levante suas mãos e diga: Senhor, Tu és a minha força. A minha força significa que tudo aquilo que me abalava não vai me abalar, porque o Deus que atua em mim com esse poder tremendo está me mantendo firme, com uma fé inabalável. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, e porque eu creio, eu confesso. Para irmos terminando, como eu sei que alguém está andando nessa fé inabalável? Pelo discurso que sai da sua boca. Aquilo que nós falamos determina o que está dentro do nosso coração. Eu vejo muitos crentes repetindo o que todo mundo está falando. Isaías, ele era um profeta. Se você ver o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de Isaías, ele está dizendo: ai disso, ai daquilo outro, e parece que ele está alinhado, mas chega em determinado momento, ele está o tempo todo dizendo: ai de vocês, ai do fulano, ai da nação tal, ai de ciclano, ai de beltrano, mas de repente ele entra no templo, Evandro, no dia de uma grande crise, e ele dá o melhor ai da vida dele: ai de mim, ai de mim, porque vou perecendo, porque a minha boca profética mudou. Eu passei a ser um homem de boca comum, falo o que todo mundo fala, reproduzo o que todo mundo reproduz, e agora eu vi o Senhor. E Deus disse: fica tranquilo, porque quando o filho meu dá o grito, ai de mim, tem cura do céu chegando para a sua vida. E hoje eu quero declarar: tem cura do céu chegando para a sua vida. Só os que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias. Aleluia. Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Ninguém pode voltar atrás para começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final na sua vida. Hoje começa um tempo novo, porque esse poder está gerando perseverança, alegria inexplicável e fé inabalável no seu coração. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar nesse momento. Aleluias. Ore canta ali alamachori anderianda lamais. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Diga: Pai. Diga bem alto: Pai. Ai de mim. Toca na minha vida. Me restaura. Me renova. Me enche desse poder, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Me enche desse poder, Senhor. Me cura nessa noite, me liberta, Senhor, de todos os medos, todas as angústias, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesta noite, para que esses céus abertos aqui nesse lugar, Pai, sejam um marco na vida da Tua igreja aqui hoje, Pai. Senhor, nós não viemos aqui nesse lugar para assistir um culto. Nós viemos aqui nesse lugar para sermos renovados na força do Teu poder.
Salva vidas aqui hoje, Senhor. Resgata vidas aqui hoje, Senhor Deus. Pessoas que estão nas suas casas, ó Deus, resgata-os para a glória do teu nome, Pai. Espírito Santo, o teu poder já está derramado aqui nesse lugar, e nós glorificamos o teu nome, em nome de Jesus.